É muito interessante demais a pesquisa Quest que saiu nessa segunda-feira cedo. Mais de 80% dos brasileiros sabem que Bolsonaro está sendo julgado. Quase 85% sabem que ele está em prisão domiciliar. 55% acham que essa prisão é justa. 38% acham que não é. Quase 60% acreditam que quando Bolsonaro entrou em vídeo no celular do filho, naquela última manifestação em Copacabana, fez isso para provocar Alexandre de Moraes. Só 30% acham que ele não tinha entendido bem que não podia. E olha só, 52% dos brasileiros acham que Bolsonaro participou da tentativa de golpe de Estado. E caiu para 10% o número dos que acham que ninguém tentou golpe nenhum. Na Quest, o único corte demográfico que é favorável a Jair Bolsonaro são os evangélicos. Eles representam 27% do Brasil. É só nesse grupo, pouco mais de um quarto da população, que Bolsonaro encontra números favoráveis. A coisa não está boa para ele. Faz umas semanas, fez um ponto de partida por aqui, dizendo que a liderança de Jair Bolsonaro havia entrado em declínio. Nenhuma bola de cristal, que aliás seria muito útil, porque analista político, vocês sabem, erram. Mas o que eu estava fazendo era ler as curvas de tendência nas pesquisas. Nesse final de julho e princípio de agosto, uma linha importantíssima foi cruzada. Segundo Ideia, Quest, Datafolha, Ipsos, IPEC, Atlas, Jair Bolsonaro não é mais o candidato mais forte da direita no segundo turno. No final de julho, a Atlas Inteligência via Lula 50,4% contra 49,6% de Tarcísio no segundo turno, empate técnico. Início de agosto, no Datafolha, Lula 45% a 41% de Tarcísio, Lula 45% a 40% de Ratinho Júnior. Ambos melhor posicionados do que Jair Bolsonaro nessa briga. 2 semanas depois, a Quest fotografou um cenário um pouquinho diferente. Lula com 43% e Tarcísio com 35%. Lula com 44% e Ratinho com 34%. Mas ainda assim, Tarcísio com 8 pontos de diferença para o presidente, Ratinho com 10 e olha só, Bolsonaro a 12 pontos de distância. Aí alguém vai poder dizer assim, mas isso se explica fácil, as pessoas sabem que ele não pode ser candidato. Não é isso não, gente. É porque o brasileiro não quer ver Bolsonaro nem pintado de general melancia. Pelo Datafolha, Jair Bolsonaro tem uma rejeição de 44%. É o número de pessoas que sequer cogitam a possibilidade de talvez votar nele. É uma rejeição muito alta demais. Tarcísio é rejeitado por 17% dos eleitores. Ratinho, por 21%. Só isso já faz uma diferença imensa. Veja, não é porque as coisas sejam fáceis para Lula. Elas não são. A rejeição dele é de 47%, também muito alta. Mas tem uma diferença. Não tem cheiro de candidato de esquerda melhor posicionado do que Lula. Com Bolsonaro é diferente. 2 candidatos de direita estão melhores do que ele em todas as pesquisas. E a rejeição de Bolsonaro tem muitos componentes. Segundo o IPESP de julho, estar próximo de Donald Trump prejudica um candidato para 53% dos eleitores. Estar com Trump só melhora a aparência de um candidato para 32%. E aí você junta todos os outros dados que joguei no início. Jair Bolsonaro é golpista, o brasileiro médio sabe disso, e esse brasileiro médio não quer golpe. Ponto. Então vamos lá. Hoje, que estamos entrando na última semana de agosto em 2025, a cara está se firmando de que Tarcísio de Freitas será candidato à presidência da República. Isso tira Ratinho do cenário, porque o presidente do seu partido, o PSD, diz para todo mundo o que quiser ouvir, tá? Gilberto Kassab considera Tarcísio o melhor candidato por lançar. O Novo pode lançar o governador mineiro Romeu Zema. Não vai fazer qualquer diferença nessa disputa. De Goiás, Ronaldo Caiado quer muito ser candidato. Está cada vez com menos cara do que o seu partido, União Progressista, vai topar. Republicanos, União, PL e PSD devem ir juntos de Tarcísio. E Tarcísio mudou o discurso. Presta atenção, ele não fala mais de anistia. Não tem falado, pelo menos por enquanto. Ele não fala mais de tarifas. As coisas que ele continua fazendo é defender Bolsonaro. Está sendo perseguido, tudo mais. Esse é o discurso. O que deve estar acontecendo ali? Bem, existe algum tipo de dança silenciosa entre Tarcísio e o ex-presidente. Ou será? Existe algum acordo? E isso nos leva a uma segunda pergunta. Vamos partir do princípio de que no ano que vem o presidente Lula e o governador paulista Tarcísio de Freitas se encontrem em outubro numa disputa de segundo turno. Vai ser uma eleição muito apertada, como foi a outra. Pois bem, tem eleitor que só vota na esquerda, tem eleitor que só vota na direita. Que tipo de eleitor pode cogitar votar tanto em Lula quanto em Tarcísio?
Pois é, a esquerda não suporta a turma do é uma escolha muito difícil. Mas foram eles que elegeram Bolsonaro em 2018 e Lula em 2022. Quem é esse pessoal dessa vez? O que Lula precisa fazer e o que Tarcísio precisa fazer para conseguir os votos que vão decidir essa eleição? Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Olha, agora no dia 2 de setembro estreia no streaming do Meio o segundo episódio da nossa série sobre democracia. Apresentado pela Flávia Tavares, o Julgamento do Século mostra tudo o que você precisa saber sobre como foi planejado o golpe de Estado. Entrevistamos generais que estavam no alto comando, ministros do Superior Tribunal Militar, entrevistamos juristas, gente que estava organizando a resistência civil à tentativa de golpe. Dirigido por Ricardo Rangel, com roteiro de Sérgio Rodrigues, esse é o doc que você precisa assistir para acompanhar o julgamento de Jair Bolsonaro e dos primeiros generais réus por tentativa de golpe de Estado na história do Brasil. 2 de setembro. É só assinar o Meio Premium. E este é o ponto de partida. A primeira coisa que todo mundo precisa entender é que o tempo para Jair Bolsonaro está correndo cada vez mais rápido. Há uma pressão imensa sobre ele para que defina quem é seu candidato. Bolsonaro desmonta sob pressão e Bolsonaro é desleal. Todo mundo sabe disso. As gravações que ouvimos do Malafaia, do Eduardo Bolsonaro, tudo é parte dessa pressão. Bolsonaro deve estar recebendo visitas e comunicados desse tipo numa quantidade imensa, todo dia. Por um lado, a gente dizendo que ele precisa escolher alguém logo e que o melhor nome é Tarcísio de Freitas. É o que as pesquisas dizem. Por outro, está o fato de que Bolsonaro só confia nele e nos filhos, e a família está numa briga interna. Os filhos não querem Michele, o Flávio quer a candidatura, o Eduardo está lá de Washington e o Carlos do Rio, fazendo açougues assim loucos, querendo ser reconhecidos pelos sacrifícios que fazem pelo pai. E como essa gente tem ciúme. Qualquer um Nicolas Ferreira que faz um pouquinho mais de sucesso no jogo da direita nas redes, eles se corroem, se torturam, se desgraçam, se constorcem. Olha, se tem uma família que precisa urgentemente de um divã com um psicanalista freudiano bacana, classicão, são esses caras. Mas não vai, né? Sobra, então, puro suco de perversidade. A não ser que o ministro Luiz Fux peça vistas e interrompa o julgamento do golpe, Jair Bolsonaro estará preso em definitivo em outubro. Laços em grande parte cortados do mundo. Não vai mandar mensagem para ninguém, poderá receber visitas, mas no máximo mandará cartas escritas, sem áudio, sem vídeo, sem redes. E bem mais que metade dos brasileiros acham que é merecido. Então, Tarcísio abandonou as pautas impopulares, menos uma. Ainda joga para ter o apoio de Bolsonaro. Porque o apoio não veio? Pelo motivo que o Eduardo deu na gravação que o ministro Alexandre de Moraes soltou. Pelo motivo que o Flávio deu numa entrevista à Folha. Ou seja, ele não consegue confiar que alguém sem o sobrenome Bolsonaro dará anistia. E se der, que quando o Supremo declarar essa anistia inconstitucional, vai comprar a briga. E não parece que vai mesmo, tá? Olha, é bastante possível que Bolsonaro esteja certo em desconfiar. Sabe por quê? Porque a anistia é impopular. Altíssimas chances de um presidente de direita que não tem o sobrenome Bolsonaro chegue lá e ao ouvir que o STF não deixou, diga só, poxa vida, eu tentei, não deu. Agora vamos adiante. Então, quem define essa eleição? 2 grupos. Um é aquele do qual eu faço parte, que a Quest classifica como liberais sociais. Representamos, é piada, né? 5% dos eleitores. Somos muito urbanos, em geral com nível superior, e não temos qualquer dificuldade de votar nem na direita ou na esquerda. A cabeça liberal é por natureza plural. Desse grupo, quase 70% votou em Lula em 2022, porque dos 9 grupos eleitores nos quais a Quest divide o país, é o único para o qual o item número 1 nos critérios de voto é democracia. Pró-privatizações, pró-programas sociais. É uma turma bem no meio mesmo. O outro grupo também corresponde a 5% do eleitorado. Outros 5% muito diferentes são os precarizados. Já saíram dos Bolsas Família, são majoritariamente homens, alto emprego, ainda não alcançaram a classe média, sonho de empreender. Todo dia é uma batalha por vencer. Dependem exclusivamente de si mesmos e, simultaneamente, é um orgulho e uma tensão.
Lula leva esses votos se mantiver institucionalidade, se parar de ter ruído identitário no governo, se conseguir fazer avanços na segurança pública. O plano de tirar quem ganha até 5 mil do imposto de renda ajuda muito. Os precarizados esperam principalmente fôlego econômico. Então, isso quer dizer também que precisa segurar a inflação, precisa então ser fiscalmente responsável. Olha, se a gente compara o que saía do Palácio do Planalto no ano passado e o que sai hoje, uma coisa é clara. Eles entenderam exatamente o que precisam fazer. A gente nem ouve mais falar de Janja Aniele. E isso tem motivo, tá? A defesa de Bolsonaro atrapalha Tarcísio com os sociais liberais, mas não com os precarizados. Ele está fazendo um cálculo. Esses gestos, esses discursos a um ano da eleição podem ajudá-lo a trazer o apoio de Bolsonaro para consolidar uma candidatura única de direita. Também evitam que seja percebido como traidor pelos eleitores que costumam votar na direita, coisa que já atrapalhou outros candidatos no passado. Provavelmente Tarcísio tem a esperança de que se fale pouco de Bolsonaro na campanha. Mas não vai acontecer, né? A campanha de Lula vai repetir o tempo todo que Tarcísio é Bolsonaro e o próprio governador está produzindo muitos vídeos para reforçar isso. O que Tarcísio precisa fazer? Bem, ele precisa de um discurso de segurança, porque é o ponto fraco da esquerda, falar de manter programas sociais e trazer uma conversa sobre responsabilidade de gestão e ser contra a corrupção. Agora, não bastam os discursos, tá? Se a economia estiver bastante bem, os precarizados tendem a votar em Lula. Se tiver mal, votam para mudar. Os sociais liberais eles vão por outro caminho. Se ainda tiver muita pressão do governo americano sobre o Brasil, ameaças de golpe, isso fortalece a intenção de voto em Lula. Se Trump esquecer, se Bolsonaro estiver esquecido, a postura pró-petróleo contra a responsabilidade fiscal pode tirar votos de Lula. Turma, 2026 é logo ali. A eleição vai ser difícil. O fato é que nós sempre vivemos surtos autoritários. Historicamente, dar golpe no Brasil é um negócio de menor risco que você pode tentar, né? À medida em que houve um processo de erosão democrática no Brasil, esse processo foi acompanhado de uma maior politização das Forças Armadas. Não havia politização das Forças Armadas? O que eu tenho certeza é que os alto comando não aceitaram uma intervenção militar. Nós nunca tivemos dúvidas em não sair da legalidade. Não há dúvidas. De um ponto de vista histórico, o que está em julgamento no Supremo é o velho viés antidemocrático das Forças Armadas brasileiras.